Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família! Paz e bem! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! De viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Paz e bem, bem-vindo, meu irmão, à casa do Senhor. E você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Qual é, Wendel? DDD 16 99971 9074. Repetindo. 16 99971 9074. E ainda você pode ouvir o nosso programa todas as sextas e sábados pelo nosso site. Qual é ele, Luiz Miguel? É o www.radiofranciscanos.com.br. E você também pode ouvir na hora que você quiser pelo nosso canal Rádio Franciscanos no YouTube. Oi, gente! Estamos de volta aqui com vocês com o nosso programa Chama Franciscana. Mais uma edição do Chama Franciscana entrando no ar, hoje com um tema muito interessante. Já falamos aí tantas vezes sobre temas correlatos. Qual é o tema de hoje, Luiz? Diálogo. Diálogo. E para falar de diálogo, nós chamamos alguém para dialogar conosco, para falar conosco sobre esse tema, não é? Ele que é sócio majoritário, fundador, Chama Franciscana, e que daqui a pouco vai partilhar um pouco conosco sobre esse tema, sobre o diálogo, em específico sobre a experiência vivenciada pela Jufra de Franca nas últimas semanas ou no último mês, o diálogo interreligioso. Então, seja bem-vindo, Matheus Agostini Garcia. Temos palmas, Marcelo? Paz e bem, Wendel, paz e bem, Marcelo, paz e bem, Luiz Miguel. Que alegria estar participando aqui do Chama Franciscana depois de tanto tempo, né, afastada dos microfones, devido aos diversos compromissos, mas voltar aqui no Chama Franciscana com vocês para partilhar um pouquinho. Isso. Então, hoje nós dialogaremos sobre o diálogo, esse aspecto tão bonito da vida de São Francisco e Santa Clara de Assis, mas hoje sobre o ponto de vista de outro Francisco, o Francisco de Roma, o Francisco de Buenos Aires, o nosso Papa Francisco. Exatamente, mas antes de nós partirmos para o nosso tema de hoje, é a hora da Boa do Dia! É hora da primeira música do nosso programa Chama Franciscana de hoje. E a primeira música do dia é dele, sempre ele, Padre Zezinho. E de maneira especial nós selecionamos aí a primeira canção ou o primeiro áudio emendado a uma canção que fala justamente sobre o diálogo entre religiões. Nós vamos ouvir o áudio. Qual que é o nome do áudio? Primeiro, onde o Padre Zezinho conta aí uma historinha. No Mundo Sem Diálogo.
emendado com a linda música sugerida pelo Matheus. Iguais. Depois, não é, uma música também muito bonita que nós já executamos em outras oportunidades no Chama Franciscana, que também foi uma sugestão do visitante aqui, cofundador do Chama Franciscana, Fraternos, do Padre Zezinho. Então nós vamos ouvir Iguais, No Mundo Sem Diálogo e Fraternos. Esse é o Chama Franciscano, o programa mais franciscano do seu rádio. Não saia daí, daqui a pouco A gente volta. Meu pai fala disso. Eu penso nos pecados que nossa igreja já cometeu, mas eu penso também em todos aqueles nossos que morreram pelo povo. Não é todo mundo que é um padre Isidro ou padre Luizão, e nem todo mundo é como o pastor Antunes, o rabino Joel. É gente fina. Eles pregam vida, vida, vida e diálogo. Eles fazem a diferença na nossa sociedade. Com eles, eu quero a verdade, a misericórdia. Ameaças de inferno não me assustam. Demônios de unha encravada, de dor de dente, da diarreia, do câncer, isso não me convence. Eu quero mais do que isso numa igreja. Eu quero diálogo. Eu quero ver os líderes de todas as igrejas se reunindo mais vezes durante o ano e tomando juntos um café no bar da esquina. Não tem que concordar em tudo, mas precisam se admirar e se respeitar. Se eles não conseguem, como é que eles querem que o mundo que eles pretendem salvar consiga? Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo
Deus nos ombros do mesmo Pai. Chama franciscana. Quando a fraternidade toma conta de um coração, existe uma novidade nesta pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças, e em cada rosto que passa vê o rosto de um irmão. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. Quando a fraternidade toma conta de um coração, o Espírito Santo paira sobre a pessoa. Um profeta começa a nascer e a pessoa começa a entender que amar é solução. E de repente a pessoa da luz de Deus inundada já não tem tempo pra nada, faz da vida uma oração. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. Quando a fraternidade toma conta de um coração, existe uma novidade nesta pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças, e em cada vida que passa vê uma nova criação. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. Chama franciscana. O programa Chama Franciscana apresenta
Deus Papa Francisco. A voz do Papa. E o texto da reflexão da voz do Papa de hoje é retirado da audiência geral do dia 22 de outubro de 2016 no Vaticano e diz assim: o diálogo permite que as pessoas se conheçam e compreendam reciprocamente suas exigências. Trata-se de um sinal de respeito, porque coloca as pessoas em atitude de escuta e na condição de perceber os melhores aspectos do interlocutor. Em segundo lugar, explica Francisco, o diálogo é a expressão da caridade, porque, sem ignorar as diferenças, leva à busca e à partilha do bem comum. Além disso, o diálogo convida-nos a colocar-nos diante do outro e a vê-lo como dom de Deus, que nos interpela e nos pede para ser reconhecido. Muitas vezes não encontramos os irmãos, embora vivamos ao seu lado. Sobretudo quando fazemos prevalecer a nossa posição sobre a do outro. Não dialogamos quando não escutamos o suficiente ou temos a tendência de interromper o outro para demonstrar que temos razão. O Papa afirma que o verdadeiro diálogo, pelo contrário, requer momentos de silêncio, nos quais se percebe o dom extraordinário da presença de Deus no irmão. Caros irmãos e irmãs, dialogar ajuda as pessoas a humanizar as relações e a superar as incompreensões. Há tanta necessidade de diálogo em nossas famílias, e como se resolveriam mais facilmente as questões se aprendêssemos a escutar reciprocamente. Diálogo abate muros das divisões e das incompreensões, diz o Papa. A mesma coisa, recordou o pontífice, acontece na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quanta ajuda poder-se-ia obter também do diálogo entre professores e alunos, ou ainda entre dirigentes e operários, para descobrir as melhores exigências do trabalho. Nesse sentido, o pontífice convidou os fiéis a dirigir seu pensamento também ao diálogo entre as religiões, para descobrir a profunda verdade sobre sua missão no meio dos homens e contribuir para a construção da paz e de uma rede de respeito e fraternidade. Todas as formas de diálogo são expressão da grande exigência de amor de Deus, que vai ao encontro de todos e em cada um planta uma semente da sua bondade, para que possa colaborar com a sua obra criadora. O diálogo abate os muros das divisões e das incompreensões. Cria pontes de comunicação e não permite que ninguém se isole, fechando-se no seu pequeno mundo. Fiquemos atentos à voz do Papa. Diálogo. Esse é o primeiro tema, né, que nós vamos usar, retomar esse quadro nosso, A Voz do Papa, né, pela primeira vez nessa terceira temporada do Chama Franciscana, retomando aí, né, não só reflexões em torno da vida, dos pensamentos de São Francisco e Santa Clara, mas hoje especificamente o pensamento de um outro Francisco que nos é tão caro e tão importante, o Papa Francisco, o Francisco de Roma. E hoje aí com a visita do nosso irmão Mateus, que vai partilhar um pouco aí do seu pensamento, não é, sobre o que é diálogo.
Antes de eu passar a bola para ele, eu sempre falo que a nossa reflexão é como um jogo, não é? Muitas vezes eu dou o start e aí o zagueiro, o médio volante vai seguindo aí com a bola adiante, não é? Hoje o Matheus vai fazer o meio de campo aqui, Cara, tá eu tô mais escalado. pro atacante ficar lá dentro da banheira, porque É, corremos do é o Romário do Chama Franciscana, não é? Mas se você colocar a bola na marca do pênalti, ele chuta e faz gol, não é? Amém. Então, falando hoje sobre diálogo, não é? Sempre quando nós abrimos aí as páginas do nosso dicionário franciscano, ao começar alguma reflexão, nós falamos o que significa determinada palavra. E quando nós não conseguimos definir objetivamente o que significa determinada palavra, nós falamos o que a palavra não é. Não é assim que nós temos praticado aqui, didaticamente. Então, não vou falar a princípio o que é diálogo, mas eu vou falar o que não é diálogo. Diálogo não é monólogo. Ajudou, Luiz? Demais, ajudou. Diálogo não é monólogo. Tipo, Isso, exatamente. Nunca. Só para um exemplo assim, né? Como se nós fazemos o programa em 3, né? Hoje temos um convidado. Supor que só o Wendel fala ou só o Marcelo, aí sim. Que a gente corre o risco disso, eu falo muito. Aí sim, né? Mas não, aqui a gente tem um Diálogo. Então, monólogo é quando uma só pessoa fala. Isso, Correto. justamente. Então, isso não é diálogo. E no texto que nós acabamos de ouvir do Papa Francisco, ele vai falar sobre a importância do diálogo. E diálogo não é só falar. Tá vendo? Mesmo quando a gente vai definir, a gente fala que monólogo é quando uma pessoa fala. Diálogo, quando 2 ou mais pessoas falam. Mas só 2 ou 3 pessoas falando não é diálogo. São só falas, discursos. Diálogo é mais a escuta do que a fala propriamente dita. Exatamente, Wendel. E essa escuta também é importante, né? Porque no diálogo não adianta você só estar falando e o outro não está ouvindo nada do que você está falando. Então não existe um diálogo aí. Quer dizer, eu ouvi o que você falou, quer dizer, o melhor dizendo, eu não ouvi, agora eu vou falar o que eu quero, né? Para que você faça o que eu quero. Isso não é um diálogo. É justamente isso também, né? Na questão desse diálogo, a gente saber ouvir e entender também, né? Na questão do diálogo. A gente entender o que o outro quer passar para a gente, a mensagem que o outro quer deixar para a gente também nesse diálogo. Eu passo na conversa, né? Eu passo uma experiência, ele passa outra, juntando, a gente vê o que é melhor para um todo, né? Isso também é diálogo, né? Vamos passar a bola aí para o nosso camisa 8, que foi convocado, selecionado aí para a edição de hoje do Chama Franciscana. Matheus Agostini Garcia, nosso camisa 8, a bola está com você. Eita! Vamos lá, vamos ver se faz gol. Quando o Wendel me mandou mensagem, né, convidando para participar do programa do Chama Franciscana hoje, falando sobre diálogo, né, vinha toda essa reflexão de quando surgiu então esse pensamento, pelo menos na Jufra de Franca, para fazer esse encontro interreligioso, como o Wendel falava, né? E lá em junho, julho, mais ou menos, o regional tinha lançado uma proposta para todas as Jufras que se fizesse um dia de um estudo sobre a seguinte temática: promover a paz em tempos de injustiça e intolerância, né? E fruto dessa reflexão, a Jufra entendia que o que mais causava injustiça e intolerância era a falta de conhecimento, né? Às vezes você não conhece aquilo que é o outro, você cria preconceitos em relação às pessoas porque você não as conhece, né? E isso também em relação às religiões. Então foi quando surgiu a ideia de promover um encontro entre as religiões para que nós pudéssemos conhecer as religiões, conhecer os diversos pensamentos religiosos, né? E a partir disso começou esse estudo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai estruturar isso? E aí veio, né, a lembrança do encontro promovido pelo Papa João Paulo II, em 27 de outubro de 1986. Ele promove pela primeira vez um encontro interreligioso para falar sobre paz. Então os relatos falam que na manhã daquele dia o Papa saiu
Acho que é isso mesmo. Saiu de Roma e foi de carro de Roma para Assis, mas no carro já estavam outros líderes religiosos. O Padre Zezinho falava ali no começo, né, que os líderes religiosos se encontrassem no bar da esquina para tomar um café, alguma coisa assim, né? O Papa não vai se encontrar em Assis, ele já sai de Roma com os outros líderes e vai junto para Assis, né? Então isso mostra o caráter desse encontro, né? Não é simplesmente estar lá para falar de paz e não surtir frutos. É um encontro que quer falar sobre aquilo que o outro é, independente se eu concordo ou não, mas quem é você? E foi mais ou menos por aí que a Jufra surgiu com essa proposta, né? Aí nós fomos conversar com o bispo também, que ficou animado com a proposta, mas achava que talvez não fossem tantas pessoas, né? E ele mesmo ficou surpreso com a quantidade de pessoas que participou do nosso encontro. O bispo pensava que era uma espécie de utopia, não é? Sim, um sonho difícil de ser alcançado. E ele falava justamente disso. Ele falou assim, olha, são encontros que as pessoas não vão, né? Mas é louvável a perspectiva de querer fazer isso, né? E nós realizamos, e no final do encontro ele disse pra gente que ficou surpreso com a quantidade de pessoas que haviam participado, né, das expressões que estavam presentes. O candomblé era uma presença maciça no nosso encontro, né? Era claro e evidente a presença maciça deles. E foi uma das pessoas onde o convite foi mais fácil. Antes que houvesse, quando eu fui falar com o pai Henrique, que foi quem representou o candomblé no nosso encontro, antes mesmo que eu falasse a data, ele falou assim, nós vamos. Que dia que é? Então havia esse interesse para que haja essa abertura para que a gente possa se conhecer, né? E foi esse encontro do diálogo. Aqui o Papa Francisco falava do silêncio. Quando nós fomos preparar o encontro, quando a gente foi programar para fazer isso na São Judas, o Frei Carlos de pronto já autorizou, mas ele me disse as seguintes palavras que no dia do encontro ficaram latejando no meu ouvido. Ele falou assim, Mateus, pode fazer na São Judas, mas se chover, a acústica da São Judas não é boa. Nem no salão e nem na igreja. E Deus fez chover. E Deus fez chover o dilúvio, que eu já tava falando, gente, vai ter que ir embora de barco. Até Noé participou do encontro. Noé já tava construindo um barco na porta da igreja, ali para colocar todo mundo dentro. Mas pensando, acompanhando o encontro, falava disso que o Papa cita aqui. Como a acústica era não muito boa, todos tinham que fazer silêncio para ouvir o que o outro falava. E foi isso que aconteceu. As pessoas faziam silêncio. Não existiam as conversas paralelas, porque isso atrapalharia para eu ouvir aquilo que o outro está dizendo, né? Então era um encontro que o único barulho que se tinha era a chuva e o discurso, né? Do momento dos discursos. E foi uma experiência muito boa, né? Hoje a gente estava avaliando isso. E como foi gratificante fazer o encontro, né? De como foi importante esse encontro e de como ainda existem vários comentários sobre a expressão que é unir religiões sobre a paz. Quando eu comentei com a minha avó veio anterior ao Concílio Vaticano II, né? Mas ela sempre me disse uma frase, ela sempre falava o seguinte para mim: as religiões precisam se unir pela causa da paz. E ela sempre me falou isso. Quando eu falei para ela que haveria esse encontro na São Judas, ela não falou de novo. Ela colocou as mãos para cima, como que agradecendo a Deus por aquele gesto, e ela falou assim, é isso que traz a paz para o mundo, né? Então, como você perceber que ninguém ali precisou defender ou atacar a fé alheia. A gente só queria a paz, né? Independente da crença de cada um, né? Acho que isso nos mostrou como o diálogo é importante nessas construções, né, de pontes, não de muros. Não tem muito o que falar, né, para além disso. E só destaco aí para quem está nos ouvindo, né, a data desse encontro que foi no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro de 2018, aqui em Franca, interior de São Paulo, e uniu diversas religiões, filosofias, doutrinas e até quem não acredita, né, por assim dizer. Então reunimos a Jufra, né, congregou líderes do espiritismo, né, kardecismo, a Seichonoye, que é uma filosofia de vida, o candomblé, que é religião de matriz africana,
O xamanismo. O xamanismo, não é? Que eu nem sabia que tinha aqui no nosso município, na nossa Como chama? região. Xamanismo, Xamanismo. né? Que é uma religião que surgiu com as civilizações nativas da América do Norte. O ateu, né, muito bem representado, uma fala, um discurso muito firme, sem ataques, sem achaques, coisas assim. E o bispo de Franca, né, Dom Paulo, representou também com muita simplicidade, com seu jeito muito simples, não é, pastoril de ser. Não temos nem muito o que falar, não é? É preciso que haja mais momentos de diálogo, um momento tão bonito, e depois ainda com a apresentação cultural do coral afro de Franca, não é? É muito bonito de se ver, de se presenciar, de coparticipar, não é? Oxalá outras fraternidades, outras realidades, franciscanas ou não, pudessem promover aí. Não é fácil, não é? Você escuta muitos nãos, como eu sei que a Jufra ouviu, e quando não ouve uma série de poréns, outras coisas, não é? Por exemplo, quando se vê as pessoas, os praticantes da fé e da doutrina do candomblé, todos de branco entrando numa igreja católica, as pessoas falam, só não falam coisas, coisas que a gente pode falar aqui no programa, infelizmente. Mas é justamente essa a intenção da Jufra, não é? Você só combate a intolerância quando combate a ignorância, não é? Então, eu destaco aqui das minhas anotações sobre o candomblé mesmo, de fato, que é uma religião muito atacada por diversos motivos. Quando o Pai de Santo, né, que é o representante deles, o líder deles, fala assim: todas as religiões têm os seus segmentos, os seus dogmas. Uns respeitam a sexta, outros respeitam o sábado, outros respeitam o domingo. Uns não fazem isso em determinado dia, outros guardam uma determinada data. Uns usam, os católicos usam roxo na quaresma, outros fazem isso porque nós não podemos sair na rua de branco sem ser chamados de macumbeiro, coisas assim, sem ter um olhar torto, sem isso, sem aquilo, né? Nós só queremos praticar a nossa fé, nós não fazemos mal a ninguém. Então, essa, para falar uma das falas, não é? Eu destaco uma frase do cidadão, da pessoa que representava o ateísmo, né? Utilizando de uma fala de um pensador português, que não é na verdade português, é angolano, né? O Mia Couto, falando assim sobre os muros e as pontes, falando assim que a única construção humana vista do lado de fora do planeta, né? Vista da Lua, é a muralha da China. E mesmo assim, o muro mais matou do que salvou as pessoas. Primeiro, as pessoas que morreram na construção, e depois aqueles que tentaram superar a muralha e superaram e lutaram contra a China da mesma forma. Então o muro muitas vezes não salva ninguém. Muitas vezes só divide, só atrapalha, só destrói. Muito bem. Então, só colocando aqui uma mensagem do nosso WhatsApp. 16 9971 9074. O seu Bertinho mandou um zap pra gente dizendo o seguinte: a falta de diálogo gera muitos malefícios. Um deles, o rompimento de grandes amizades. Assim, relacionamentos antes venturosos tornam-se infrutíferos e estéreis. Eu já estou propondo aqui um quadro pro seu Bertinho. A gente manda o tema pro seu Bertinho, o seu Bertinho manda uma frase, um pensamento desse aqui pro Chama Franciscano. Seu Bertinho, lá de Puan, faz tempo que a gente não se vê. Infelizmente, não só os muros nos dividem, mas muitas vezes as distâncias físicas, rodoviárias, não é, nos separam aí. Né? Mas pro seu Bertinho, o que a gente manda, Marcelo? Saiu baixo aqui, mas ele ouviu. Aquele abraço, seu Bertinho, obrigado aí pela contribuição e pela colaboração. Luiz? É isso aí, eu acho que não tem mais nada para falar não, vocês já falaram tudo. Eu também acho isso, né, dessa questão. A gente tem que demonstrar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita, para a gente viver melhor. Eu acho que não importa, hoje em dia eu vejo isso. Não importa a minha religião, não importa naquilo que eu acredito. Em sim, eu acredito naquilo que faz o bem para o outro.
né? Se faz bem para o outro, se faz bem para mim, né? Isso sim eu acredito. Só lembrando aqui, lembrei de uma partilha que o representante da Seishinoye fez conosco no final do encontro. E ele disse o seguinte, né, que ficou muito feliz quando a gente disse que ao final do encontro haveria um momento de lanche comunitário que cada um levasse algo para a partilha. Ele falou assim, isso é muito significativo, né? A gente vai lá para partilhar o pensamento, mas nós vamos também comer juntos, se reunir em torno da mesma mesa e comer todos do mesmo alimento. Ninguém está ali trazendo a sua religião, mas simplesmente alimentando. E o gesto da partilha é algo muito significativo para um encontro desse. É aquilo que o Padre Zezinho falava no início do áudio, que é ver os líderes das religiões ou filosofias, o que seja, no bar da esquina, tomando um café e discutindo aquilo que os une. Não é? Porque aquilo que separa não vai à mesa, né? Mas justamente aquilo que os une. Infelizmente é o que mais a gente vê, né? Discursos sobre aquilo que desune. Ninguém fala, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos pela paz, né? Como o exemplo do Mateus, Encontro da Jufra, vamos nos reunir para ver o que a gente pode fazer pela sociedade, por aqueles mais necessitados, carentes, pelos pobres. Então a gente não vê isso, né? Vemos muitas religiões, hoje mesmo estava assistindo a TV, né, num canal que é um canal evangélico, né, de determinada igreja, mas que falava praticamente se fechando dentro da sua própria igreja, né, aconselhando aos seus fiéis para não se envolverem com outras crenças, com outras, mesmo igrejas cristãs, né? Quer dizer, um discurso totalmente ao contrário do que nós estamos querendo, né? Queremos o diálogo, né? Não queremos converter ninguém, né? Mas o diálogo é importante para que possamos trabalhar para o mundo melhor. Por mais obamismo na religião e menos trumpinismo, né? Frei Carlos, na segunda vez que eu fui falar com ele sobre o encontro, ele falou assim, olha, muitas pessoas não virão porque o encontro será na igreja e eles não entram na igreja católica e nos veem como inimigos. Eu falei assim, que pena, eles se esquecem do evangelho. Se eles nos veem como inimigos, o próprio evangelho fala para amar os inimigos, né? Então algo de errado não está certo. Encerramos aí a voz do Papa, esse momento de reflexão, como sempre, com uma frase aí chamando bastante atenção. O diálogo abate os muros das divisões e das incompreensões. Cria pontes de comunicação e não permite que ninguém se isole, fechando-se no seu pequeno mundo. A gente reflete sobre a voz do Papa. E agora, vamos de música? Vamos de música. Essa é uma música que eu estou pensando nela um tempão, assim, que eu gosto, tal. E falei, tudo que a gente pensa, que a gente gosta, a gente tem que compartilhar com quem nos ouve, com quem partilha, né, do nosso diálogo aí, como nosso interlocutor em casa, no carro, no trabalho. Quem ouve o Chama Franciscana. O que nós vamos ouvir agora, Marcelo? Vamos ouvir com Ciro Barcelos, Santo Amor. Então não saia daí, esse é o Chama Franciscana, a sua dose homeopática de franciscanismo. Daqui a pouco a gente volta. Corta. De onde vem essa luz e me alcança? Onde fui apenas sombra dos meus passos? Quem me chama nas vozes desses pássaros? O silêncio me veste de esperança. Conduz meu sonho a santo amor. O dia canta a oração do sol. A lua reza, a noite pronuncia. Quem me guia, quem me guia. Onde estive não havia nem sinal de vida, nem sabia do amor sagrado, as alegrias. Ó santo amor, ó santo amor, ó santo amor, ó
santo amor. Acende a fogueira da promessa em meu peito, onde a dúvida de tudo me atravessa. Dom dos meus sonhos, ó santo amor, ó santo amor, ó santo amor. Chama franciscana. Passe bem. Pace bene. Passe bien. Peace and well. 平安和幸福。 La paix et le bien. Não importa a nação ou o idioma. Clara es tu nombre, clara tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh Francis, Holy Father, Saint Francis. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Dove c'è errore, io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. Canções internacionais para você. É chegado o momento aqui no Chama Franciscana, daquelas canções que você não entende o que está falando muitas vezes pelo idioma que é falado, mas curte aí uma melodia muito bonita. Essa eu quero ver. Então, e hoje o Luiz escapou. Mas eu sempre vou escapar. Eu também. O Marcelo não vai falar o nome da canção. Hoje o convidado vai falar o nome da canção, vai treinar aí o seu francês, o seu inglês. Nós temos duas canções, né, Marcelo? Duas. Ele é internacional já, né? Dose dupla. Ué. Viaja muito, né? Internacional esse Saudade de Pentecostes, falar diversas línguas. Então, a primeira música é em francês. Qual o nome, Matheus? Prière de Saint-François. São Francisco em francês. E na sequência... Canticle of the Sun. Acho que é Nossa, olha, tá trabalhado no inglês o menino. Já posso até ir pra lá. Eu ia pedir, Marcelo, aquela em japonês. Né? Aí eu queria ver. Era pra pôr na chincha mesmo, né? Mas fica pra próxima participação do Matheus. Essa pra próxima. Matheus aqui do Chama Francisco. Onde não tem? É isso aí. Você ouve agora Prière of Saint... Opa, engasguei. Prière de Saint-François e na sequência Canticle of the Sun. Não saia daí, daqui a pouco A gente volta. À genoux, fermant les yeux, je m'abandonne à ton amour. Les mots me manquent, mais en silence, ma prière monte vers toi. Là où il y a l'âme, envoie-moi donner ton amour. Là où règne la détresse, que je perde l'espérance. Là où sont les ténèbres, fais-moi briller de ta lumière. Seigneur, les bras tendus vers le ciel, je demande ton pardon. Dans mes paroles et par mes gestes, je veux agir en ton nom. Là où il y a la haine, envoie-moi donner ton amour.
d'amour et de peur. Toute ma vie tournait la terre, je renonce la nouvelle. Là où il y a la haine, envoie-moi donner ton amour. Là où règne la détresse, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, fais-moi briller de ta lumière. Car à quoi bon être né si l'on ne sait aimer? À quoi bon recevoir si l'on ne sait donner? Ô Seigneur, donne-moi de vivre à ton image. Oui, Seigneur, donne-moi de vivre à ton image. Chama franciscana. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing, sing to the glory of the Lord. Praise for the sun, the bringer of day. He carries the light of the Lord in his rays. The moon and the stars who light up the way unto your throne. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing, sing to the glory of the Lord. Praise for the wind that blows through the trees, the sea's mighty storms, the gentlest breeze. They blow where they will, they blow where they please, to please the Lord. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing, sing to the glory of the Lord. Praise for the rain that waters our fields and blesses our crops, so all the earth yields. From death unto life, her mystery revealed, springs forth in joy. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing, sing to the glory of the Lord. Praise for the earth who makes life to grow, the creatures you made to let your light show, the flowers and trees that help us to know the heart of love. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing, sing to the glory of the Lord. Sing, sing to the glory of the Lord.
hora de alegria aqui no programa Chama Franciscana. É a hora do jogo das 3 pistas, hoje com convidado especial. Toque as cornetas, Marcelo. Então, para quem está chegando agora no Chama Franciscana, hoje nós recebemos aqui a ilustre visita do Matheus, sócio fundador do Chama Franciscana, e que hoje, além de partilhar com a gente sobre o tema diálogo, sobre mostrar um pouco da sua língua, né, da sua aptidão com línguas, falando em francês e inglês, agora vai disputar também o jogo das 3 pistas. Ainda bem que esse aqui é um programa só gravado, se você só vê a nossa voz. Se tivesse visto o que ele fez agora... não conta, menino. Matheus, aqui são coisas reveladoras. Na última gravação, o Wendel falou que eu fui fazer barba para gravar o programa. Você sabia disso? Tem gente que acha que é programa de televisão. Vai fazer a barba antes de vir apresentar, coisas assim. O negócio aqui é chique. Mas vamos ao jogo. Vamos lá. Vamos explicar para ninguém falar que não sabia, tal, favorecendo, porque hoje está difícil. Aviso aos concorrentes. Como funciona o jogo das 3 pistas, para você que nunca ouviu o Chama Franciscana e nunca assistiu o programa do Silvio Santos? Eu vou lançar 3 dicas, né? 3 chances aí. O conjunto das 3 pistas, a resposta das 3 pistas, formam ou quase formam uma palavra que será tema do nosso próximo Chama Franciscana. Então peguem papel e caneta, tomem nota, porque lá vai a primeira dica. O que as palavras perdão, perigo e perfeito têm em comum? Repetindo, tá saindo fumaça da cabecinha aqui dos colegas. O que as palavras perdão, perigo e perfeito têm em comum? Tá sabendo? Tá sabendo? Luiz, Marcelo, segue Matheus. O jogo, vamos segue lá. o jogo. Segue lá, pelota. Por enquanto não dá pra saber nada. Segunda dica. O sobrenome da atriz de nome Marieta, grande vilã da novela O Outro Lado do Paraíso. Eu já sei o que é. Vamos lá. Esse garoto. Eu também já sei. Eu gostaria de falar o que é isso sobre o Luiz Miguel, mas eu não posso falar porque esse é um programa religioso, um programa família, um programa que respeita você que está ouvindo o Chama Franciscana. Repetindo para quem perdeu, não é? Tal. Segunda dica, o sobrenome da atriz de nome Marieta, grande vilã da novela O Outro Lado do Paraíso. Mas não era difícil? É justamente. Eu acho que o Marcelo tá. Terceira e última dica. Complete o ditado. Mente, pontinhos, corpo, são. Complete o ditado. Mente, pontinhos, corpo, são. Quase forma a palavra tema do próximo programa Chama Franciscana. Essa última dica eu não entendi não, mas tudo bem. Entendi. Então vamos lá, tomem nota, os concorrentes Marcelo, Matheus e Luiz Miguel. E agora Rufem os tambores, vamos ver. Tem que anotar. Na hora que os tambores partem, tem que anotar. Eu acho que é isso. Atenção. Tem muita gente falando. Sua resposta. Luiz, Matheus. E todos acertaram! E na segunda ficou muito fácil. Posso fazer uma pergunta? Depois das palmas. Tá bom. Pergunta, Matheus. Que ditado que é esse? Nós já vamos ver, justamente. Então, comece por você, Matheus. O que as palavras perdão, perigo e perfeito têm em comum? Per aqui, né? Per de Piracicaba. Ou P-E-R. Não é as 3 primeiras letras. Segunda dica, Luiz Miguel. O sobrenome da atriz de nome Marieta, grande vilã da novela O Outro Lado do Paraíso. Severo. Marieta Severo. Agora para o Marcelo, né? Ele sabe disso. Complete o ditado. Mente, sã, corpo, são. São. Mente, sã, corpo, são. Quase forma... Perseverança. Persevero, sã. Perseverança. Mais palmas. Nossa, meu Deus. Eu vou bater palma aqui no estúdio, gente, porque essa foi... Essa eu caprichei, não caprichei? Olha, você não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Isso aí, Matheus, olha. Porque ele ia buscar Marieta Severo.
E um ditado popular. Eu falei que hoje eu queimei o Tico e o Teco pra montar esse jogo das três pistas. Até o Per eu fico quieto. É ali. Essa vai ser mais fácil. O Per, Marcelo não conseguiu. Então o placar aponta 7 pontos Luiz Miguel, 4 pontos Marcelo e o Matheus que está aqui debutando, né, estreando, inaugurando nesse jogo, 1 ponto. Eu tava vendo, o Marcelo demorou pra sair da lona, sabe, entendeu? Não vou ter que passar debaixo da mesa. Você na estreia já marcou, né? Então o próximo programa vai falar sobre perseverança. Eu já adianto, não vai ser nem o Papa Francisco, nem São Francisco, nós vamos falar sobre perseverança, sobre o ponto de vista de Frei Egídio, grande companheiro aí de São Francisco. E quando sobe o Vangelis, é hora das nossas considerações finais. Com a palavra, o decano da turma, o mais velho, o mais experiente... Marcelo! Luiz Miguel, o Papa cantor Francisco. de bolero. Não, o nosso decano é o Luiz Miguel. Vamos lá, Luiz Miguel. Não. Então, vamos deixar aqui os nossos abraços, né, Marcelo? Então, vamos mandar um abraço para o Sr. Bertinho, né, que nos mandou a mensagem aí, falando um pouco mais sobre o diálogo. Também quero mandar um abraço para a Suelene, que está sempre nos acompanhando lá de Anápolis, Goiás. Mandar um abraço para toda a nossa fraternidade, também aqui de Fonte Colombo, fraternidade da Jufra também, Frei Leão, né, representada hoje pelo Matheus aqui. A Juliana. É verdade, a Juliana, né, que ela tá lá de Triunfo acompanhando. Ela tá em Triunfo mesmo, Matheus? Triunfo, oásis do sertão. Chego lá semana que vem. Então vamos dar um abraço para todos eles, né, para que eles continuem mandando as mensagens, aqueles votos de energia para a gente continuar esse projeto nosso. Muito bem. Então vamos também deixar a nossa mensagem aqui para você sobre a questão do diálogo também, né? Que nós coloquemos na nossa vida a importância de dialogar sempre, para que nós possamos sempre chegar em algum lugar. Quando nós nos tornamos monólogos, não vamos a lugar nenhum. Que nós possamos sempre dialogar com o outro, ouvir o outro, não só falar, mas deixar também que nesse ouvir e falar as coisas aconteçam. Mateus. Papa Francisco comenta sobre a parábola da Samaritana lá na voz do Papa. E a parábola da Samaritana são exemplos de monólogos e de diálogos sem palavras. Dois passam e só pensam em si, seguem o seu caminho. A samaritana, né, o bom samaritano, ele enxerga aquilo que está acontecendo com o outro, né? O diálogo também se dá sem palavras. E essa indiferença ao outro, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro precisa, só acontece através da misericórdia. A misericórdia também é caminho de diálogo. Não há muito mais o que falar. Então aí me resta agradecer a visita, a participação do Matheus. Eu já disse em off, digo agora ao vivo. Volte sempre, os microfones são seus, o chama é seu, a marca Chama Franciscana é sua. Então é nós que pedimos licença para poder apresentar, já que a ideia partiu de você juntamente com a Valéria. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Chama Franciscana. Do mais, espero que seja tão gostoso ouvir o Chama Franciscana quanto foi planejá-lo e apresentá-lo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e paz e bem! Tchau!